viu? Às vezes o nosso pensamento pode não ser o mesmo, mas isso não nos torna inimigos, concorda? Com certeza. Nós vamos caminhar junto provavelmente por muito tempo e algumas coisas não vão fazer sentido pra mim ou pra você e isso não nos impede de caminhar. Graça e paz, amados. Tudo bem com você? Aqui quem fala é o pastor Jairinho. Estamos com mais um Pod em Casa, o podcast da família. E eu já vou te pedir uma coisa muito simples. Pedir você para dar aquele like abençoado, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber os nossos vídeos e vai ser bênção para a tua vida. Quero agradecer também a construirmaisbarato.com.br, a plataforma que tem nos abençoado. E vou te explicar o que é a Construir Mais Barato. Se você precisa de um pedreiro, do pintor, do eletricista, qualquer profissional da área da construção, você digita lá construirmaisbarato.com.br e você vai encontrar os melhores profissionais da sua cidade, da sua região. Simples assim, construirmaisbarato.com.br. Vou colocar um vídeo aí para você assistir deles e eu já volto já com uma pessoa muito especial aqui. Se você é um pedreiro, pintor, eletricista ou qualquer profissional da área da construção, não perca a oportunidade de se cadastrar na plataforma construirmaisbarato.com.br. Com o cadastro gratuito, você terá acesso a uma ampla gama de vantagens. Mais visibilidade para o seu trabalho, acesso a novos clientes e projetos e a oportunidade de expandir sua rede profissional. Não deixe que suas habilidades passem despercebidas. Cadastre-se agora em construirmaisbarato.com.br, porque quem não é visto, não é lembrado. Assistiu o vídeo? Benção, né? Benção? Construirmaisbarato.com.br. Eu já comecei o podcast fazendo coisa errada aqui, porque eu tô com um cara que esse cara é top, entende de tudo e mais um pouco. E outra coisa, é uma celebridade. O cara tem muita gente seguindo ele nas redes sociais. Eu tenho uma grata satisfação. Chama ele de cara, mas é o Pastor Vini. Pastor Vini? Apóstolo? Não, pastor mesmo. Já com o pastor já tá bom. Trabalho demais já. Ele chegou aqui falando o seguinte, a gente marcou um horário, ele disse, Jairinho, tô chegando atrasado porque foi correria hoje, trabalhando, correria pra cima e pra baixo. Pastorzão, o nosso podcast é voltado muito pra família. Então já vou começar pegando pesado numa pergunta simples. Top. Simples. Simples. Mas difícil. É. O senhor é casado? Sim. Tem filhos? 2. Quantos anos de casado? 25. Pensou muito. É, porque... Fez uma análise. 25 praticamente. 25 anos de casado. 25. Eu também fiz 25 anos de casado. Rapaz, a gente foi caso novo, né? Verdade, verdade. Qual o nome da esposa? Vanessa. Isso. Gente, eu ministrei na igreja do pastor Vinícius. O pastor Vinícius é o pastor da... Eu vou perguntar um pouquinho sobre a igreja aqui. Isso é da Discípulo Church, na cidade de Lins. Isso. Top, igreja top, abençoada. E o cara é muito bom de Bíblia. Por isso que eu vou explorar ele ao máximo agora aqui, hoje à noite. Como é que começou a Discípulo Church? Se você for querer saber espiritualmente, foi de uma grande frustração que eu tive com a igreja, que inclusive provavelmente é o assunto que a gente vai tratar um pouco aqui, né? Eu tive uma conversão muito rápida. Minha conversão foi bacana, que foi minha e da minha esposa ao mesmo tempo. E praticamente com 3 anos de conversão, a gente estava desesperadamente apaixonado por Jesus. E nesse processo de 3 anos, a gente participou de 2 igrejas. 1 ano e 7 meses mais ou menos em uma igreja, onde a gente foi muito intenso. E depois, que era um segmento bem pentecostal. Então você é penteca. Hoje, é que na verdade, se você for olhar teologicamente, todo mundo que é batizado no Espírito Santo e crê no Espírito Santo e Atos 2 é pentecostal, né? Eu sou responsável do reteté. Do reteté não sou mais tranquilo. E aí os outros, mais 1 ano e meio aí, foi em uma outra igreja, também pentecostal, mas já era um segmento mais pro lado batista, vamos dizer assim, mas uma batista avivada. E era uma assembleia.
tá? É mesmo? Era uma assembleia, mas era já bem nesse estilo. Eu acredito que se fosse nos dias de hoje, seria parede preta, tranquilamente. Eu tenho um amigo que ele fala direto, fala assim, parede preta, eu quero numa igreja parede preta. Tá só ir lá na nossa. Não, é só ir na... É só na discípulos, isso. E aí, nós tivemos uma grande frustração, porque eu e minha esposa, nós sempre fomos focados em obras sociais. Nosso amor, o nosso desejo é sempre alcançar pessoas que estão passando dificuldades, assim, terríveis, em situações de vulnerabilidade. Esse é o nosso objetivo e o nosso foco, na verdade, né? E a gente não via isso acontecer, cara. E como provavelmente já tinha um chamado pastoral, eu me envolvia com os pastores e começava a ver o bastidor do negócio. E aí a gente começava a ver o que os caras faziam com o dinheiro. E aquilo destruía a gente. Por quê? A gente se sentia culpado ainda. Porque a gente falava, cara, não é possível, a gente deve estar totalmente errado o que a gente pensa. Não é possível que essas pessoas agem dessa forma, né? E aí a gente, no final das contas, descobriu uns BO grave na última igreja que a gente estava. Acabamos colocando a boca no trombone ainda na época no YouTube, Facebook, porque eu faço vídeos desde 2014. Eu vou chegar lá. Quero chegar na área dos vídeos aí que... E aí, a gente saiu da igreja, desigrejou e fiquei 3 meses em casa, né? Então você já foi desigrejado. Eu não sei se essa transição foi bem desigrejado, mas a gente ficou 3 meses praticamente sem frequentar a igreja, porque a gente não queria participar daquilo, né? Só que era impossível. E o Senhor ministrou muito profundo no meu coração naquela época. Você tem 2 opções. Ficar fazendo como a grande maioria que sai faz, ficar falando mal da igreja, que é minha, né? A igreja não é deles, é minha. Eu não tenho culpa do que eles fazem. Ou você fazer algo diferente. É isso que eu penso. Tem uma frase do pastor Martin Luther King que eu gosto muito, que é a seguinte: o que me incomoda não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Isso, exatamente. Isso me norteia muito assim. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas veem as coisas erradas e elas ficam naquele pensamento assim, né? Vou criticar, ou então vou ficar quieto. Não. Se você acha que aquilo não está legal, faça então diferente. Exatamente. E eu observei, por exemplo, que a Discípulos é uma igreja diferente. Fico feliz que você consiga enxergar isso. Né? Eu enxerguei isso. Uma igreja diferente. Assim, no aspecto de família. Sim. Né? Gente, eu ministrei para casais na igreja eu ia falar do apóstolo. Do pastor. Eu ministrei para casais na igreja dele e eu achei muito legal, assim, essa coisa de família, essa coisa assim, muito tipo, assim, sem cerimônia, né? A coisa fluindo naturalmente. Exatamente, né? Como de fato uma família de sangue, né? Eu tento que esse ambiente seja gerado no nosso meio, por mais que tem muita gente ainda que ainda vem amarrado nas garras da religião aí de alguma forma, sabe? Mas a gente vai tentando desconstruir isso, porque não é fácil você desconstruir algo no coração de uma pessoa que talvez ficou 20 anos dentro de uma denominação que tem os seus usos e costumes, as suas crenças, e aquilo, a Bíblia diz, né, para que você inculque as coisas na cabeça das pessoas, inculcarás a palavra na cabeça das pessoas, inclusive foi lido isso ontem. Então você imagina a pessoa com 10, 20 anos sendo inculcado na cabeça dela que tal coisa é de um jeito que nem a Bíblia diz que é daquele jeito, mas elas vão pelo que os caras dizem, não pelo que elas conhecem. Muitas vezes acontece igual comigo. Elas leem, vê que não é daquele jeito, mas elas não têm forças para questionar. Porque por muitas pessoas que eu conversei sobre isso, elas falam, mas se ele é um homem de Deus, ele tá ali, eu tenho que confiar. Mas o que Amós 3:3 diz? Andarão 2 juntos se não estiverem em comum acordo. Não é em total acordo. Nós vamos caminhar junto provavelmente por muito tempo e algumas coisas não vão fazer sentido para mim ou para você, e isso não nos impede de caminhar. Mas se nós não estivermos em comum acordo, principalmente doutrinariamente, não dá para andar junto. A amizade continua, mas você segue o seu caminho e eu vou seguir o meu. Amós 3:3 fala isso. Então, desde que eu comecei na garagem, eu falo para as pessoas. Eu tenho um objetivo, o Senhor me deu uma visão ministerial. Se essa visão ministerial faz sentido para você, é nisso que nós acreditamos. Se daqui a alguns anos a minha cabeça virar por qualquer motivo que seja, por dinheiro, por qualquer coisa, e eu desviar desse caminho, e eu não tiver uma justificativa teológica plausível para te dar, Amós 3:3. Pastor, até aqui nós caminhamos junto, a partir de agora não mais. Por mais que eu te amo você, mas não dá mais. E eu ministro isso no coração deles.
Vocês já viram que hoje vai ser forte, mano. O negócio vai pegar fogo aqui. Eu tô aqui só ouvindo, né? Eu vim aqui hoje só pra ouvir só. Mas se você tá gostando aí, já vou dizer pra você, se inscreve no canal, comenta. Até peguei agora com o pastor Vinícius agora, pastor Vini, um contato agora de psicólogo. Nós vamos trazer um psicólogo aqui pra tratar de alguns assuntos da mente, muito legal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e comenta aqui, ó. O que você gostaria que nós tratássemos aqui no nosso canal? O canal é voltado para a família, nós queremos tratar de assuntos da família. Quando nós falamos de igreja, falamos de bênção, de eclésia, é família, porque eu entendo que igreja é família. E construirmaisbarato.com.br é a empresa da família. Você que tem casa, porque tem família e quer construir, acessa lá, construirmaisbarato.com.br. E você que é um profissional da construção, acessa lá também e se cadastra. Profeta, assim, a igreja é diferente, mas nós vivemos num mundo hoje que nós estamos vendo essa coisa do gospel, essa coisa do evangelho business. Isso. Né? Show business. Essa é a palavra talvez correta. Verdade. Eu tenho um pensamento. Eu posso assim. Tem gente que olha pra mim e fala, pô, Jairinho é meio polêmico. Não sou polêmico. Eu gosto de conversar. E se eu estiver errado, não tem problema. Às vezes o nosso pensamento pode não ser o mesmo, mas isso não nos torna inimigos, concorda? Com certeza. E outra coisa, uma frase que um dia minha esposa falou pra uma pessoa, que a pessoa não concordava, ela falou assim, olha, você pode não concordar, é um direito seu concordar comigo, mas pelo menos respeitar o que eu penso. Exatamente. Eu penso assim também, entendeu? E eu vejo assim sobre essa questão do gospel, existe um mercado. Sim. Que esse mercado existe, como todos os segmentos existe um mercado. Ok. O grande problema é quando esse mercado começa a comandar aquilo que é sagrado. Sim. Isso é perigoso, né? Deixa eu te falar uma coisa, só antes da gente ir para esse assunto, vou só finalizar porque eu falei várias coisas e não finalizei. Então, depois dessa frustração, a gente começou um trabalho na garagem da nossa casa, com 12 pessoas, inclusive. E aí, como o nosso problema maior naquela época era com o dinheiro, porque a gente viu que os caras faziam com o dinheiro, aí houve uma confirmação no meu coração naquele primeiro mês que eu comecei um projeto na garagem da minha casa. Com 12 pessoas mais ou menos, no primeiro mês a gente doou 0,5 tonelada em alimento. Caramba! Mas isso, a igreja, quantos membros tinha a igreja? 12! Nós estávamos em 12 pessoas. Caramba. Nós começamos em 12, em detalhe. Metade dessas pessoas não conheciam Jesus. Gente não convertida vindo para escutar a palavra. Então eu montava na garagem da minha casa as cadeiras e tudo, o som, e o pessoal só chegava. No começo, foram 12. Aí foi indo. Dentro de um ano, a gente saiu da garagem para ir para nossa primeira sede, que foi em Guaiçara. A gente já estava em torno aí de umas 40 pessoas, mais ou menos. Foi quando a gente começou a caminhar, ficamos 2 anos lá em Guaiçara, viemos para Lins, porque o povo de Guaiçara não honrou o que Deus tinha colocado na mão, e o povo de fora vestindo a camisa, o negócio acontecendo, e o povo de Guaiçara. Aí vem... Só explicar só. Guaiçara, gente, é uma cidadezinha pequenininha aqui. Isso. Do ladinho de Lins aqui. Que é onde eu moro. É onde ele mora. Isso. E aí, tipo, a Bíblia diz o quê? Que profeta de casa não tem honra. Jesus, quando voltou para a cidade dele para tentar fazer milagre, o pessoal não quis saber. E a Bíblia diz o quê? Deixaram de receber muitos milagres porque não creram. Olha que o povo de lá, ele falou, não, pô, imagina Jesus, pô, vou lá na minha cidade, né, vou lá, né, fazer milagre lá também. O povo não quis, começaram a falar, não é esse aí o filho de José, filho de Maria, irmão, e começou, tipo, menosprezar. E Jesus foi embora e deixaram de receber muitos milagres. Então perderam a bênção. E eu senti a mesma coisa, porque lá em Guaiçara a gente tá fazendo um projeto de doação de legumes, que a gente chegava a doar 2 toneladas por semana. Ia pra roça, buscava, colhia, montava 400 kits, ia pra praça, fazia fila. No nosso Facebook tem as fotos disso acontecendo, e era constante. Que era um braço direito que eu tinha lá na igreja. Ele morreu dentro da igreja, lendo a palavra nos meus braços lá. Com 49 anos, jovem. Teve um infarto fulminante. Caramba. E inclusive é sogro dele. E aí, a gente ficou lá quase 2 anos, aí o povo de Guaiçara não honrando, e o povo de Lins de fora vindo, aí Deus nos levou para Lins, plantou a gente em Lins, no Ribeira, entre a Ribeira e São João ali, 3 anos ali, fazendo um trabalho social ali, do lado da biqueira, com o pessoal, e aí agora, 1 ano e meio, para 2 anos, que o Senhor nos trouxe para esse lugar onde você ministrou aí, que foi um milagre acontecer, onde a gente está hoje. E é um lugar top, hein? Muito top. Engraçado como é que Deus faz, né? Uhum. Era uma loja de material... De material de construção. Exatamente. Fechou a loja. Isso. Né? Isso.
E Deus abriu a porta ali para ser hoje a discípula de Church. Olha que interessante, quando me apareceu o prédio, eu tava fora da cidade, na casa de um primo meu sentado, e chegou a foto da frente do prédio. Eu reconheci. Só que, tipo assim, a hora que eu olhei, que eu vi, a pessoa falou, nossa igreja podia ser aqui. Eu falei, claro, com certeza poderia ser aí, né? Quem é que não gostaria que a igreja fosse aí? Pra vocês entenderem, nós estávamos numa igreja, num bairro já de situação bem humilde, né? Que é um bairro conhecido aqui. E a gente pagava R$1.000 de aluguel lá. Só que dos 1.000 a gente só pagava 500, porque como eu tinha feito uma reforma no prédio boa, o dono do prédio me deu desconto de R$500 por 3 anos. E a gente estava em 2 anos e meio lá no prédio. E o prédio estava tudo novinho. A gente tinha montado o nosso podcast. Eu tinha acabado de comprar uns adesivos para pôr na beira do altar. Eu tava pagando, eu não tinha intenção de sair. Mas o Senhor já vinha ministrando meu coração para mudar de lugar. Só que eu achava que era vaidade. Eu falei assim, pô, é vaidade minha, eu não preciso mudar de prédio. Tá tudo bem aqui, a gente tá trabalhando, fazendo projetos sociais, fazendo tudo, a igreja tá arrecadando 3, 4 mil, sobra uma graninha, dá pra fazer ações, e ir pra um lugar desse, que tipo, o aluguel provavelmente era uns 5 mil, era fora de cogitação absurdamente. E aí a moça que me mandou a foto do prédio falou, eu falei, filha, tudo bem, mas eu acredito que vai ser uns 5 mil, e a gente não tem a condição, nós arrecadávamos tipo R$3.800 por mês. Quando eu desliguei o telefone, eu voltei sentar a assistir televisão, que eu tava na casa, tirando uns dias de férias na casa de um primo meu. O Espírito Santo falou no meu coração assim, é você que paga? Forte, hein? E eu fiquei, tipo assim, eu falei, coisa na minha cabeça. Por quê? Porque eu já tava vindo aquilo há alguns meses. Eu fiquei, nossa, é você que paga? É você que paga o aluguel? É você que mantém a obra? Quem manda sou eu. Você vai barrar o meu trabalhar do que eu quero fazer? Aí eu falei, não, então tá bom. Aí quando eu voltei de viagem, eu fui lá e não deu outra. A hora que eu cheguei, o cara apresentou o prédio pra mim e falou, 5 mil de aluguel. Aí eu falei, então tá bom. Ele falou, porém, já tem uma empresa que tá alugando tudo, porque onde a gente tá é o showroom da loja. Não, e o prédio é enorme, a estrutura toda é enorme, exatamente, né? Agora a gente tá com uma estrutura assim, pra uma igreja do porte da nossa com 100 membros, cara, que igreja de 500, 800 membros não tem. Em parte de transmissão, as coisas da estrutura física da igreja. E tipo, tudo com muito pouco. Porque como fui pobre a minha vida inteira, pobre adora fazer gambiarra. Olha, adora não, ele tem que fazer pra sobreviver, né? É engraçado que ele falou o seguinte, como eu fui pobre... Isso. Ele foi. Isso, agora eu sou filho do rei. Porque na verdade a riqueza não tá nos seus bens, né? A riqueza tá aqui no coração. E como eu sou filho do rei, se eu estiver comendo pão com ovo tá ótimo, se eu estiver podendo comer uma picanha também tá bom demais. E as pessoas às vezes confundem um pouco o que é prosperidade com dinheiro. Falei isso domingo. Domingo. Tem gente que é tão rica de dinheiro, que ela é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E eu costumo dizer o seguinte, que às vezes o cara, ele ganhou na Mega Sena, ele só é um pobre com muito dinheiro. Exatamente. Né? E você vê, tem gente que é rica e não tem dinheiro. Não é engraçado? A prosperidade está na satisfação daquilo que você já tem, cara. Eu sou um cara assim, pastor. Eu agradeço muito a Deus, todo mundo que conversa comigo. Fala, Jair, como é que você tá? Eu sempre falo, eu tô melhor do que mereço. Exatamente. Porque é a graça, cara, é a graça. É bom demais, né? É a graça, Eu agradeço todo dia de manhã, assim, quando acordo, falo, Deus, brigadão, mais um dia, vai começar. E às vezes as pessoas falam assim, o dia de ontem não foi legal, não foi bom. Uhum. Mas, em vez de você pensar que o dia de ontem não foi legal... Você tem que agradecer a Deus porque você teve o dia de ontem, porque muita gente não chegou até lá. Nós estávamos falando naquela hora e entrou no assunto, o senhor voltou no outro assunto. Porque eu estou finalizando a parte da igreja. E aí a gente foi para lá e Deus, bom, no final das contas tudo aconteceu. E aí o pastor Vini, ele é youtuber, né? Eu gosto de fazer vídeos motivacionais e da palavra. E sabe como é que eu te conheci? Num vídeo. Sério? Foi num vídeo, cara, eu achei top esse vídeo aí. Ele tá com, eu tô olhando pra lá porque ele tá com o fiel escudeiro dele ali, tá com um discípulo dele ali. Eu vi o vídeo, aí mostrei pra minha esposa, falei, Márcio, olha que vídeo aqui e tal. Aí o Lucas, apóstolo Lucas, amigo nosso, ele, quando eu mostrei pra ele, falou, esse aqui é o pastor Vini, cara. Eu falei, tá, mas sei que é o pastor Vini, mas da onde? Daqui. Daqui? Falou, daquela igreja lá que tem lá, onde era a loja de material de construção. Falei, cara, eu passo em frente do cara. Aí eu achei muito top e tal. Eu acho que tem muita gente que critica a internet. Mas eu acho que não, cara. Acho que a internet é uma bênção. É muito bom, cara. Não é verdade? É bom. Se você olhar se você pegar e usar pro lado bom,
É bênção. Sim. Tudo na vida assim. você pode usar para bênção ou para maldição, tudo. É que o apóstolo Paulo disse, né? Pra gente pegar o que é bom, reter o que não é bom. Exatamente. Eu vi um cara essa semana falando um assunto, perguntaram pra ele assim, ele não é evangélico, eu não vou entrar nem nas questões das condutas dele, ok. mas ele falou, o cara perguntou pra ele assim, você é rico? Ele falou, hoje pelos padrões do mundo eu sou rico. E disse pra ele assim, o que é o dinheiro pra você? Ele falou, o dinheiro, eu tenho medo do dinheiro. Ele falou, por quê? Porque eu acho que o dinheiro é um meio de sobrevivência. Eu tenho medo quando a gente pensa que o dinheiro pode nos dar poder. Na verdade, o dinheiro pode dar poder, né? Infelizmente, o dinheiro traz, né? Isso, né? Mas esse sentimento de poder, eu penso assim, é um falso sentimento. Porque quem tem poder é Deus. E esse falso sentimento, às vezes, faz com que você humilhe pessoas, trate mal as pessoas. É terrível mesmo. É terrível, não é terrível? É terrível. Então, o que eu vejo assim? Nós estamos entrando no gospel, falando do gospel. A sua igreja, quando eu fui ministrar lá, eu percebi que é uma coisa assim muito natural. Acontece as coisas de forma muito natural. A liturgia, o culto, é um culto de forma natural, não é aquela coisa metódica. Sincada, né? isso. A gente muda diretamente isso aí. E até mesmo porque, eu estava lendo na Bíblia, quando Judas deixou de ser apóstolo, que os discípulos oraram para que Matias fosse escolhido como apóstolo, correto? Além de horários, jogaram na sorte ainda. Isso. Olha. Então, o que você vê aqui? Você vê que, infelizmente, hoje existe toda uma sequência. E esse mercado gospel hoje acaba empurrando muitas igrejas a modinhas, a coisinhas que não agregam, né? Sim. Como é que você vê hoje, pastor, essa coisa da indústria evangélica que se preocupa, às vezes, muito com o templo e não se preocupa com pessoas, não se preocupa com almas? E a igreja, pra mim, a igreja tem que ser fora e não dentro. Como é que o senhor vê isso? Cara, eu tenho muito medo, esse é um fato, muito medo do que vai ser dessas pessoas. Um dia eu vi o Luiz Hermínio falando assim, cadê o dinheiro dos CDs? Cadê o dinheiro dos shows? Cadê o dinheiro das produções? Cadê? Quando você vai pra Bíblia, você vê um episódio acontecendo de Jesus tendo uma conversa com algum tipo de pessoa. E ele declara o que essas pessoas fizeram, que é o que qualquer pastor hoje, você, eu, homens de Deus, gostaríamos de fazer. Em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Isso é sério, em teu nome eu fiz coisas extraordinárias. Jesus disse ainda que poderíamos fazer obras maiores do que a dele. A gente não compreende qual seriam essas obras maiores do que a dele. Mas, assim, Jesus não conseguia fazer um vídeo e em 3 dias, por exemplo, o vídeo ter 3, 4 milhões de visualizações. Você alcançar 4 milhões de pessoas em poucas horas, como a gente consegue fazer hoje. Jesus pregava para meia dúzia de pessoas, ou como ele fez em capítulo 5 de Mateus, para uma multidão, e aquilo aos poucos ia, né? E as pessoas tinham que saber através do que falaram. Hoje você faz um vídeo e amanhã seu vídeo tá lá na China, tá lá em outro lugar. E isso é uma obra maior do que Jesus nesse quesito. É que a gente pensa, Jesus ressuscitou morto, então eu vou ressuscitar mais morto. A gente vai sempre por esse lado. E aí nessa conversa que Jesus tem com essas pessoas, que ele declara que essas pessoas fizeram muitas coisas extraordinárias aos olhos humanos hoje. Se uma igreja começar alguém curar pessoas, daqui a pouco não cabe, a pessoa não tem vida. Qual era o que ele falava para essas pessoas depois? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E esse é o meu medo. Porque você olha hoje e vê que tem muitos homens de Deus, gospel, do mundo gospel, pregadores, cantores, né, ministros, não gosto de falar cantores, mas ministros de louvor, que hoje eles têm empresários, cara. Um sistema, né? Eles fizeram do meio evangélico uma fonte de lucro. Uma coisa é o que a palavra diz, aquele que vive do evangelho, que coma do evangelho, tudo bem. Por exemplo, não é o meu caso. Na nossa comunidade, eu não tenho salário pastoral. Na nossa comunidade, todo o dinheiro que é arrecadado é para fazer a obra do Senhor. Eu tenho outras fontes de renda particular, eu trabalho como qualquer outra pessoa, mas isso é óbvio que não se aplica para todo pastor. Se o cara tiver uma igreja muito grande, ele não tem. Se a minha igreja amanhã começar a ter uma demanda muito grande, eu não vou ter como. Até mesmo porque eu acho que o pastor, assim, o pastor, às vezes, se ele tem uma igreja muito grande, ele acaba trabalhando muito. Muito. Não, isso é um fato. É um fato, né? É que como você mesmo percebeu do pouco daquele momento que você foi lá na igreja, que a nossa igreja não tem muito
esse metodismo, isso, eu consegui... Eu tenho um rebanho de ovelhas que não me dão demanda praticamente. Glórias a Deus, não tenho demanda com eles. Eu não tenho aquele negócio de fila de oração no final de culto, gente pedindo gabinete a semana toda. Não tem esse tipo de coisa. É bem tranquilo, cara. Eles são bem maduros, né? E tem um equilíbrio. Na verdade, nem é questão de maturidade. É a maneira, a Bíblia diz, tá o sacerdote, tá o povo. Então é a maneira como eu conduzo as coisas. Tem muita gente, se eu deixar, elas vão querer toda hora tá ali. Esses tempos atrás que eu tenho uma coisa muito interessante sobre disponibilidade e acessibilidade. Eu estou disponível todo o tempo, mas não estou acessível mais a todo o tempo. Tô falando pra vocês, gente. É um poço de sabedoria. olha, mas olha, eu nunca tinha pensado nisso. Isso aí... Tremendo. Cara, a pessoa precisou um socorro absurdo, não tem como. Eu sou pastor, eu vou lá. Mas disponibilidade, às vezes a pessoa, ela usava o meu tempo para coisas totalmente desnecessárias, absurdas, da qual ela poderia estar dividindo com um líder da igreja, com alguém do departamento. Vou te dar um exemplo. Teve uma vez... Só uma pergunta, vocês trabalham em célula ou não? Temos sim. Chama GA os nossos. Ah, legal. E aí teve uma vez que eu tava numa demanda terrível, cara. Dificílima. O meu telefone tocou. Eu parei pra atender. Ô, irmão, tudo bem? Ah, eu queria avisar que faltou um saco de lixo. Você não tem como o senhor comprar. Cara, tipo assim... Eu só não xinguei porque eu sou pastor. Mas, tipo assim, cara, é tipo nesse... Mas por quê? A culpa foi minha, porque lá atrás eu gerei isso. Eu gerei ovelhas dependentes. Eu não formei discípulos, eu formei ovelhas dengosas. E aí depois eu queria reclamar disso. Então, houve um processo de mudança. Paulo fala assim, ó, te dou leitinho porque você é que nem criança, mas depois alimento sólido. Depois ele fala, vou ter que voltar a dar leitinho de novo pra vocês. Só que eu, no processo do pastorado, eu aprendi na marra. Eu não fiquei 10 anos dentro de uma igreja. Diácono, presbítero, evangelista, pastor 10 anos, que nem subindo de cargo pra chegar num cargo. Não, foi na força do braço. Com 3 anos, eu saí, fui pra garagem da minha casa, comecei a pregar o evangelho. Eu já era consagrado diácono, né? Foi eu ficar na porta da igreja lá, que pra eles é isso. Para mim, diácono é todo mundo que serve. E aí, eu falei, Deus, e aí, como eu vou ter o título de pastor? Porque eu prego o evangelho, tá tudo bem, mas as pessoas não vão aceitar isso. Deus falou, deixa que eu cuido. E em pouco tempo que eu estava lá, um dia chegou um pastor lá na igreja e falou, cara, Deus me enviou aqui para te ajudar. Ele é um pastor conhecido, muitos anos de pastorado, ficou comigo uns 6 meses, não, nem isso, uns 5 meses. Ele falou, pastor, Deus me enviou aqui porque o senhor precisa ser consagrado ao pastorado. Porque o que Deus vai colocar na sua mão é algo que você precisa disso, assim como aconteceu com os reis no Antigo Testamento, que Deus separava ele, os homens de Deus, os apóstolos, os discípulos também foram separados pelo Senhor. E aí um dia ele nos colocou de joelho na cozinha da nossa casa, numa tarde, numa conversa, ali ele derramou óleo na nossa cabeça, profeticamente, porque isso no Novo Testamento não existe, e falou, olha, a gente precisa preparar esse momento. Eu falei, pastor, quando nós formos para a nossa primeira sede, que tiver todo mundo presente para contemplar esse momento, aí a gente faz. Para você ver que o meu coração não estava em ter o título, porque você vai falar, então domingo no culto a gente já faz isso. Vai ter 30 pessoas lá, tá bom. Não, a gente esperou mais alguns meses. Aí quando nós inauguramos a primeira sede, isso tem no YouTube tudo gravado. Aí teve a nossa consagração, a igreja estava lotada e foi algo tremendo. Que bênção. Olha que interessante, meu pai não é convertido evangelicamente. Ele é um católico fervoroso, praticante. E um cara temente a Deus, mas não conhecedor da palavra. Mas meu pai era muito culto. Qualquer assunto que você falasse com ele, cara, ele sabia conversar. E no dia da minha consagração ele estava lá. E aquele dia, depois que eu fui consagrado, o pastor, ele foi o primeiro ou o segundo da fila para vir me cumprimentar. Ele colocou a mão na minha cabeça e me abençoou. Cara, olha que extraordinário. Eu perdi meu pai na Covid, né? Muito novo. E aí, eu vivi momentos extraordinários com o Senhor. E aí, da mesma maneira que esse homem veio, ele foi embora. Ele ficou alguns meses comigo, ele falou, agora Deus me chama para uma outra obra, e foi embora. Cara, e aí eu vi, tipo, o poder de Deus. Tipo, que coisa louca, extraordinária. Deus sabia das coisas que os homens precisavam, não que eu precisava. Eu não precisava de título de ninguém. Paulo foi ungido por alguém? Paulo foi colocado? Não. Apóstolo Paulo pelo Senhor Jesus Cristo. Pergunta se alguém questionou ele. Não, vai lá pra Gálatas, você vai ver ele dando de dedo na cara de Pedro de todo mundo lá. E o povo pianinho, porque sabia que a autoridade tinha ali em cima do cara. E ele nem andou com Jesus.
E é interessante que todo mundo assim ficou, não, mas ele não é aquele Paulo, né? É o Saulo, aquele... Esse cara tava matando todo mundo aí. Nossa. Quando Ananias, o anjo aparece pra Ananias lá e conversa com ele, fala, não, esse daí... Fala, não, fica tranquilo, Ananias. Uma coisa que eu aprendi, pastor, Jesus, ele não acabou com o sistema, Não. mas ele venceu o sistema. Ah, com certeza. Então, nós precisamos aprender a vencer o sistema. Ainda que todo mundo faça desse jeito, eu não vou como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não vou me curvar. Exatamente. Eu vou fazer diferente. Eu não tenho que aquela filosofia de que o homem é produto do meio. Não. Tá todo mundo indo pra um lado. Não, eu posso ir O que sua mãe falava pra você? Quando você falava pra ela, mãe, tá todo mundo indo lá naquele lugar. Ela falava assim, você não é todo mundo. Eu brinco com isso. E Jesus fala, você não é todo mundo, cara. Tá todo mundo de passos largos pro inferno. Mas você não é todo Você mundo. vai pra lá? Não vou. Na maioria das vezes você vai andar contra a multidão. Isso é um fato. Eu senti essa pressão por muito tempo. Pra você ter uma noção, a primeira direção que veio quando eu comecei na garagem da minha casa foi assim, tira os cargos. Porque logo eu já ia levantar uns diáconos, já ia começar, né? Normal, igual o processo de uma assembleia, porque o último lugar, e os dois que eu participei era isso. Deus falou, tira o cargo. Eu falei, como assim? Tira o título. Sem título as pessoas vão ter temor pra fazer o que fazem. Elas nem vão querer fazer. Porque o que fazem elas fazer hoje é o título. Você pergunta pra pessoa assim, onde você foi? Você é batizado? Eu fui batizado na igreja tal. Ela não foi batizada de Jesus, ela foi batizada na igreja tal. A mentalidade das pessoas está presa no sistema. E aí eu tirei os cargos, beleza. Um fica na porta, outros recebe o outro irmão e abraça, um ajuda na salinha das crianças, que era na minha cozinha, e vamos fazendo assim. E foi assim por muito tempo. Até chegar o tempo de eu separar alguns homens como líderes para andar do meu lado, levantar uma liderança, homens, criar departamentos, foi... Mas primeiro colocou no coração dele, viu o coração dele se realmente estava afim, vontade realmente. É porque tem gente que vai para uma igreja para outra... Principalmente se uma igreja está começando e fala, vou chegar lá e os caras vão me dar um título para poder trabalhar. Você chegar na minha igreja hoje, você for um pastor. Você chegar hoje lá, se for um pastor, cara, eu vou dar glória a Deus pela sua vida. Mas você vai andar comigo um bom tempo sem pisar os pés em cima do altar. Vai comer 1 quilo de sal. Ah, não, 1 quilo de sal dá 60 anos, né? Mas só que é o seguinte, você vai andar um bom tempo lá para mim saber qual que é. Não sobe? Sabe quantas pessoas já subiu no altar da minha igreja? Desde quando eu tenho igreja? Umas 7 pessoas. Você foi uma delas. Ó, que forte, irmão, que forte. Em 8 anos de ministério. Em 8 anos, eu falo assim, tirando os que já estão comigo, Entendo. que eu conheço, que sobem pra pregar esporadicamente, pessoas de fora que eu não conheço, que já subiram lá, não tem 7, deu 7 pessoas? Não tem 7 pessoas. Eu tenho um medo terrível, não da pessoa subir lá e desconstruir, porque as pessoas não são besta. Mas um medo terrível, cara, do cara que subir lá ser envergonhado, porque se você subir lá e começar a pregar baboseira, as pessoas vão ficar assim pra sua cara, ó. Elas não vão engolir pelos que elas estão acostumadas a ouvir. Entendi. E aí a gente construiu dessa forma. Aí agora, depois que a gente foi para essa nova sede, que eu levantei uma equipe de liderança. Aí Deus foi colocando as pessoas em cada lugar. Então hoje eu tenho líderes para a sala das crianças que cuidam desse departamento, dos cursos. Eu tenho o pessoal que cuida da gerência da igreja, o pessoal que cuida da mídia. Eu tenho várias equipes que cuidam dessas áreas. Hoje eu descanso. Cada um desenvolve uma área e faz. Da ação social. A ação social da nossa igreja é extraordinária. Falando nisso, nós estamos nessa época agora dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Você que está assistindo aí, pode estar assistindo, não sei, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei lá. Mas nós estamos num período aqui que teve essa tragédia no Rio Grande do Sul, terrível. E a igreja foi muito presente, né? Sim. Eu também acho que o papel da igreja tem que ser isso. Tem que ser aquele papel da igreja também se importar com a causa social. Concorda comigo? Olha, vamos lá. A igreja evangélica do Brasil tem o poder de transformar o país. Eu tirei isso quando eu falei pra você que eu saí das igrejas e comecei um trabalho na garagem da minha casa e com 1 mês e 12 pessoas a gente doou meia tonelada em alimentos. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Por exemplo, ó, a igreja, o papel da igreja é acolher, discipular e enviar. Esse é o papel da igreja. E você sabe que esse era o projeto de Deus para a igreja lá no comecinho. Quando vem o Espírito Santo derramado, o povo é cheio do Espírito Santo, Pedro prega, 3.000 se convertem, tal. Qual era o pedido de Jesus para o povo?
Vão para Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. É isso que a palavra ensina. Então o povo tinha que ser revestido de poder para quê? Para poder pregar o evangelho com autoridade. O Espírito Santo ia vir, que aconteceu lá em Atos 2. A Bíblia diz que em Atos 2:40 para frente é o seguinte, que eles se reuniam todos os dias, no partir do pão, louvavam junto, estudavam o evangelho. Nossa, e todos que estavam de fora, que nem eram crentes, admiravam o que acontecia no meio deles, e aos poucos iam sendo acrescentados salvos entre eles. É isso que diz ali. Mas o projeto de Deus, não é a igreja perfeita? Todos vendiam tudo que tinha, colocavam nos pés dos apóstolos, ninguém passava necessidade de nada. E aí o que os caras percebem? Mano, se nós ficar aqui, nós vai morrer. Você vai ficar aglomerado aqui, vai ser fácil, alvo fácil. Vamos dispersar. E aí sim que começam os discípulos a dispersar, e aí começa o evangelho a propagar de uma maneira mais poderosa, porque cada um foi para um lugar e começou o chicote estralar. Se você vai para Atos 6, você vai ver que estava tendo uma treta lá. E essa treta qual era? Os discípulos, os apóstolos não estavam tendo condição de cuidar das viúvas de etnia grega, se não me engano. Aí eles falaram o quê? Vamos levantar 6 homens cheios do Espírito Santo. E eles levantam 6 homens cheios do Espírito Santo para cuidar disso. O que eles estavam fazendo lá? Cuidando das viúvas, cara. Olha que loucura. Então esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é dentro das paredes, porque a igreja de eclésia não é local, é chamados para fora, não para dentro. Eu chego a dizer o seguinte, o templo, domingo que a gente vai, terça, das igrejas tem aí, cara, é um privilégio do Senhor para as nossas vidas. É um clube gospel. É um clube gospel. Não, sabe o que eu tô rindo? Eu tinha um programa numa rádio clube aqui que chamava Clube Gospel. Ah, é? Não, Clube Gospel. Só que isso aí já é outro. Esse é outro Clube Gospel. Isso. Mas fala. Pra mim é um clube gospel. Por quê? No domingo você vai todo arrumadinho, cheirosinho, aí chega lá, você levanta sua mãozinha, canta musiquinha, você até chora, aí você fica orando pra palavra daquela noite não seja exortação, porque você tá com o coração muito apertado, machucado, porque você sofreu muito essa semana, tá passando por problemas difíceis, então você precisa de uma palavra de consolo, igual glória a Deus que naquela semana Deus trouxe uma palavra de consolo, então tipo é tudo programado, sabe? Aí todo mundo se abraça no final, ai que lindo, um vai pra uma lanchonete, outro vai pra uma pizzaria, tudo maravilhoso, mas você quer conhecer o cara na segunda-feira de manhã, quando ele chega no serviço dele lá, que não deu muito bom com a mulher dele no final de semana, ou que entende? É aí que você vai ver. Então a igreja em si, pro domingo à noite, tô falando pro domingo à noite, ou pro culto à noite, é um clube gospel. Agora qual é a função da igreja de verdade? A função da igreja de verdade não está voltada num culto de domingo, está voltado nos ministérios que ela tem que explorar durante o mês inteiro, enquanto as portas da igreja estão fechadas. É isso aí. É a ação social que tá fazendo, é a visita na casa do moribundo. Aprendi uma coisa muito louca esses tempos atrás e acho que foi que subirá. Se você ficar visitando as pessoas que não estão doentes, elas não vão para a igreja. A Bíblia ensina a visitar quem? Os doentes. O doente, o moribundo e o encarcerado. Certo? Agora, as pessoas não estão acostumadas. Ai, pastor, vem na minha casa. Ai, pastor, você tem que vir na minha casa. Ai, pastor... Aí você fica indo, cara. Aí você não vou nem no culto. O dia que precisa ele vem aqui. E aí... Disponibilidade e acessibilidade. Exatamente. Pra você aprender isso, quantas vezes eu já ouvi, ai, você não buscou a 100ª ovelha. Eu falei, irmã, ovelha escuta a voz do pastor e anda no caminho com o pastor. O que não anda é o bode. A ovelha, ela sai do caminho, você põe o cajado no pescoço, ela volta. E quando ela se perde, você busca e volta. Agora, tem irmão que já se perdeu 30 vezes. Não é ovelha. Esse cara tá procurando um outro caminho. Não, já tá em outro caminho, na verdade. Só tá disfarçando, né? Profeta. O cara é forte, irmão. O cara... Vou falar com o seu negócio aqui, hein? Dá pra gente conversar aqui à noite, não dá pra conversar, não. Vai ser um monólogo, porque eu vou ficar só ouvindo, só aprendendo. Nada, só aí que tem cara bala. tem muita bagagem. O senhor é pastor, casado. Sim. Nosso podcast é voltado pra família. Uhum. Já que o senhor é casado, o senhor vai olhar pra essa câmera aqui, ó. Que? E vai fazer uma declaração pra sua esposa. Tem que fazer. Ah, muito bom. O cara fala pra caramba. Agora, quando fala fazer a declaração, o cara já... Nos cultos, raramente tem um culto que eu não faço uma declaração pra minha esposa no meio. Conto uma história nossa. É interessante que a nossa conversão foi junta, né? Então a gente viveu intensamente coisas. Não sei se você sabe, mas a gente saiu da macumbaria para conhecer Jesus. Fomos, não era fundo do poço, porque no fundo do poço tem água.
era no fundo da fossa mesmo. Satanás conseguiu levar a gente nos lugares mais profundos de treva que você pode imaginar. E tanto eu quanto a minha esposa, mergulhados nisso. E o Senhor nos resgatou ao mesmo tempo. E glórias a Deus por isso, né? A minha esposa, ela é o tipo de mulher que ela é pau pra toda obra. Aonde eu tô, ela tá junto, o que eu vou fazer, ela me apoia. Tem muitas vezes que ela vai contra, porque ela sente algo que eu não senti, que me coloca na casinha. Não, é engraçado que a mulher tem uma percepção violenta, né? Tem, muito louco, entende? Elas têm algo a mais, né? E assim, eu não poderia ter mulher melhor. Quando você estiver assistindo esse podcast, amor, saiba que eu não sou, não me tornaria o homem que eu sou hoje se eu não estivesse casado com você. Eita, rapaz, que o cara é violento. Ainda é galanteador ainda, cara. Não, mas eu falo isso... Quando chegar naquele grande dia, eu vou perguntar pra Deus algumas coisas. Eu vou falar assim, cara, Deus, poxa vida, ó, eu mal consegui cantar um pouquinho, mas aí o senhor dá pra um cara prega pra caramba, o cara é galanteador, o cara... eu não tenho nada. Por que isso? Isso é injustiça, Deus. Gente, ele tá fazendo aqui Falando na questão de casamento, pastor, a gente vê muitos casamentos acabando hoje, né? Sim. E assim, eu ministro pra casais e eu vejo assim que tem casamento... Eu tenho 25 anos de casado, tá virando raridade. Certo. Né? Por quê? O que o senhor acha? O que tá fazendo? Eu trouxe um cara aqui, eu trouxe um cara aqui que foi viciado em drogas. E esse cara falou uma coisa muito interessante. O sentar à mesa. Estar a família reunida. Sim. Momentos de família. O que o senhor acha que está faltando nas casas, nos casamentos, que está acabando tanto o casamento assim? Celular. Só jogar no lixo isso aqui. Faz um teste, você que está me assistindo agora, assistindo a gente agora. Cata uma caixinha de sapato, quando você entrar para dentro da tua casa, coloca esse celular lá dentro. Você vai ver se você não vai voltar a ter mesa, assistir filme junto, fazer as coisas junto. Isso aqui tá acabando. As pessoas estão formando ideologias de vida através do que elas veem aqui, e aqui a gente coloca o que a gente quer. Eu falo pra você, ó, eu e minha esposa, a gente vive a vida mais louca que você pode imaginar. De sair no soco quando nós era namorado, doideira mesmo. A gente converteu, mudou nosso coração, mas você acha que hoje eu e ela, nós somos amorzinho daqui ou de lá? O jeito da madeira continua, irmão. Nós discute e não é pouco, não. Só que 5 minutos depois, tá resolvido. Tá resolvido. Tem gente que nem ele que anda comigo, mas algumas pessoas muitas vezes já estavam na mesa, a gente discutiu um assunto de uma maneira que pra nós é normal, e todo mundo ficou com aquela cara de assustado. E aí, tipo, acabou a discussão, e aí, então, e nós já trocando ideia, e aí, tipo... O cara ficou olhando assim... E não dormir com aquela coisa que ele sente... Não tem nem esse cabimento de dormir. Isso aí não existe. Eu falo assim, na mesma hora, discute um negócio aqui fervorosamente, todo mundo vendo aquela situação, parecendo que nós tava brigando, porque nós fala alto e tal, e dali 2 minutos, nós já tava falando de outro assunto, como se aquilo... Aí o cara ficou olhando assim e falou, mano, eu só tô querendo entender o que aconteceu aqui. Eu falei, não, a gente tava discutindo aquele assunto lá, mas já resolvemos. Mano, isso aqui, se acontecer na minha casa, era motivo pra 15 dias minha mãe e meu pai sem conversar. Eu falei, não, mas pra nós é normal, a gente rebenta com tudo aqui e vida que segue, não tem como, não tem. Não tem uma musiquinha secular que diz se de dia a gente briga, à noite a gente se ama? É tipo isso. Mas se eu falar uma coisa, essa questão do celular, assim, o celular é uma benção. Sim. Se você souber usar. Eu costumo até contar uma historinha, pastor, de um cara que tava no velório. Eu ouvi isso daí de um pastor. O cara tava no velório, e o cara chegou no velório e falou assim pro cara, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí o cara falou assim, cara, respeita o morto. Ele falou, tudo junto. Tem gente que deixa se levar, assim, né? E eu tô observando até o seguinte, cara, você tá observando? Os jovens hoje estão tão apegados aqui. Eu tava um dia, eu e minha esposa, comendo, assim... Eu não vou falar que é o McDonald's, senão eu vou ficar fazendo propaganda do McDonald's. Eu não vou falar que é McDonald's. Vou falar que é uma MC Donald. E aí, eu e a minha esposa conversando, e eu vi um casalzinho, cara, novinho, mandando mensagem um pro outro na frente, pastor, pelo celular. Na nossa época, pra sair com uma menina era complicado, você tinha que ficar chavecando. Sim, 200 horas. 200 horas. Meu Deus do céu, tentando marcar esquema com o amigo que marcava, e aí tomava bolo, não ia. E aí a menina falava assim, minha mãe não deixa, não, vai deixar assim, dá um jeito. E hoje você vê que isso daí vai começando, e eu vejo o lado ruim disso no seguinte,
nós vemos pessoas que têm dificuldade de fazer o que nós estamos fazendo. Uhum. Conversar. Sim. E muitos jovens hoje que poderiam ser uns pastores, poderiam falar com a igreja, não conseguem falar, não conseguem dialogar, porque ficam tudo preso aqui nas redes, só falando através das redes. Esses dias eu estava num ambiente, nós estávamos em vários casais, e depois o marido veio em mim e falou, cara, minha mulher estava brigando comigo através do WhatsApp. Aquela hora lá. Falei, como é que é? Falei, ela não estava lá? Então, ela estava brigando comigo no WhatsApp. E rindo. Ela estava assim, todo mundo achando que estava tudo normal, e ela estava discutindo comigo. A gente está fazendo um curso lá na igreja, que é bem conhecido, que é da Universidade da Família da UDF, que chama Homem ao Máximo. E as mulheres fazendo Mulher Única. Mulher Única. Meu amigo, de verdade. É bom? Não, é extraordinário. É chute na cara, soco na costela. É mesmo? Trata sobre ser homem de verdade, ser sacerdote, ser bom pai e ter postura em qualquer ambiente que você tiver como postura de homem de Deus. Porque postura de homem de Deus dentro da igreja é uma coisa. Então, mas eu vou te falar uma coisa. Cara, hoje as mulheres dominam o altar. Os caras estão pulando fora da posição de sacerdote. E as mulheres, por falta de homens assumirem a posição de homens, elas estão... Por que você acha que está crescendo demais esse negócio de... Me fugiu a palavra. Feminista. Não é culpa delas. É culpa da postura dos homens de hoje em dia. Ou os caras são os extremos, ou eles são totalmente machistas, opressores, ou o cara é totalmente negligente como homem. Nada contra, mas tem homem que não consegue trocar uma lâmpada, cara. Eu troco lâmpada. Tem homem que tá me assistindo aqui e vai falar, não preciso, tá tudo bem. Eu troco lâmpada. Beleza. Assim, não troco muito bem, mas troco lâmpada. Então. E, cara, você já estudou um pouquinho sobre o rei Acabe? A Jezabel? Um pouco. Você sabe por que a Jezabel era Jezabel daquele jeito que a Bíblia narra? Porque ele era Acabe. Acabe, tem uma passagem assim que eu acho engraçado, que Acabe fica chorando, né? Jezabel... De bico, virado, em posição fetal, virado pra parede na cama. Aí a Jezabel fala, pô, cara... Ela fala assim, esse é o rei... Cara, ela fala assim, esse aí é o rei? Essa é a sua postura, eu vou lá resolver pra você. Olha, por que a Jezabel... Não, mas isso tá acontecendo nos dias de hoje, com muitos mas homens. Gigantescamente. A igreja, eu vou falar pra você, tenho 100 pessoas na igreja. De 100 pessoas na igreja, metade mulher, metade homem. Vamos fazer um meio a meio? De metade dos homens, de 50 homens, vamos supor que eu tenha 100 membros, 50 homens. De 50 homens, só 10 se posicionam. E das mulheres, de 50 a 40 se posicionam. Os caras estão deixando para as mulheres o papel que é deles. Por que o Paulo fala lá em Timóteo, ao bispo e ao presbítero? Que ele seja marido de uma só mulher, que ele seja um bom pai, que ele manuseie bem a palavra de Deus. Olha a descrição que ele vai dando. Seja homem. Você vai conversar com os caras são tímidos, não tem coragem de falar, tem vergonha, não conhece nada da Bíblia, da palavra, não tem interesse, não quer participar, tem vergonha. Cara, eu vi um cara até falando assim, nós estamos feminilizando os nossos homens e masculinizando as nossas meninas. Exatamente, mas isso é por culpa da postura dos homens. Postura dos homens. Porque as mulheres não querem ser feministas, elas querem ser femininas, mano. Só que aí quando não tem homem, elas acabam tendo que assumir o papel do homem, transforma na feminista. Você vê, se tem os vidinhos na rua que o cara fala, ó, se tivesse que escolher agora entre morrer você ou seu namorado, todas as mulheres respondem, morre ele. E todos os homens respondem, principalmente o mais antigo, morre eu no lugar delas. Se extinguisse o homem do mundo, poderia extinguir facilmente. Cara, a mulher não carrega um saco de cimento. Como é que vai fazer uma construção? Não, e tem situações que a mulher prefere que o homem tome a frente. O problema é que muitos homens hoje realmente não estão tomando a frente. Você está falando, ó, tem uma passagem do livro lá do Homem ao Máximo, que um pastor vai atender uma mulher, que ela fala assim, quando você for pregar nas suas palestras, só peça uma coisa para esses homens, que eles sejam homens. A gente não quer fazer o papel deles. Nós não aguentamos mais fazer o papel dos homens. E não estou falando sobre a mulher não poder trabalhar, não é nada sobre isso, cara. É sobre que uma mulher, ela quer ter um homem
que é o provedor. Provedor não é o cara só que traz o dinheiro. O provedor é o cara que na hora que a barata chega, não é ele que grita subindo no sofá, é ele que mata. Só um minutinho, só eu mato barata também. É. A hora que a pote do palmito não abre, irmão, você vai... tem mulher que tá furando com a faca e abrindo porque o cara... Ai, não. É aquela questão assim de... E nós estamos vendo uma geração complicada hoje, né? E que cabe a nós como homens, né? E eu costumo dizer que essa geração mudou muito depois que o mertiolate parou de haver. Parou. Bezetacil agora tem anestesia. Bezetacil. Minha mãe, hoje as mães chamam muito os filhos pelo WhatsApp, né? Minha mãe parava no portão de casa e gritava, Jairinho! E eu tava fazendo o que... Cara, eu tava era do Rio de Janeiro, né? Tava soltando pipa no meio do matagal lá. Largava tudo. Largava tudo. Assim. Meu pai dava um assovio na rua. Meu pai não precisava falar. Meu pai também não. Ele era só olhar. Quando ele me olhava daquele jeito, eu já falava assim, só dando apanhar eu já tô no lucro. E se eu tivesse, por exemplo, conversando com gente mais velha, meu pai tivesse conversando com gente mais velha, uma vez eu me lembro, pastorzão, uma vez eu tava carpindo o terreno de casa, cara. Carpindo o terreno de casa, daqui a pouco eu vi uma cobra. Saí correndo, meu pai tava lá em cima, meu pai era pastor, tava conversando com um presbítero da igreja assim e tal. E aí ele percebeu que eu cheguei. E ele continuou conversando com o presbítero. E eu desesperado pra falar com meu pai, cara, ó, vi uma cobra. Meu pai conversando com o presbítero. Aí esse presbítero, outro senhor também olhou pro meu pai e falou assim, Geraldo, o Jairo quer falar alguma coisa. Ele falou assim, mas ele sabe como é que é o procedimento. Cara, não, vou te falar uma coisa. O meu pai, cara, eu até me emociono em falar. Quando ele tava doente, no leito, pai de 8 filhos, eu falei que isso foi muito macho. Meu irmão, não se fazem mais pais como antigamente. Mas como antigamente. Não, o chicote estralava, irmão. A varinha de marmelo cantava. Gente, seguinte, tá acabando o nosso podcast. Por mim, eu ficava conversando com o pastorzão aqui até amanhã de manhã, porque o cara tem muito conteúdo. Mas vou te pedir, se inscreve no canal, ative o sininho, dá aquele like abençoado e comenta aqui o que você gostaria. Eu já vou deixar marcado aqui com o pastor pra gente voltar um outro dia para conversar outros assuntos aqui no podcast, porque foi top demais. E construirmaisbarato.com.br é a empresa que está nos abençoando. Ó, a gente vê podcast por aí com milhões de pessoas, pastor. Milhões de inscritos, só fala besteira o tempo todo. E a gente fala que é família. Então uma coisa é falar, outra coisa é provar. Então abençoa, curte. O pastor, ele tem as redes sociais dele. Eu queria até que o senhor falasse, porque foi bênção para minha vida o vídeo. Foi bênção para minha vida. E tem muitos outros vídeos que também são bênçãos. Eu gostaria que o senhor falasse aí da sua gente. Olha, se você colocar PR Vini, V-I-N-I... Eu vou colocar aqui, pode colocar aí embaixo? Pode, isso. PR Vini, você vai achar praticamente tudo. Você acredita que eu sou um cara que eu não sou muito pro lado do Instagram, e hoje o que mais pega, né, pras pessoas do Instagram, né? Eu também não sou do Instagram. E no Instagram tá Pastor Vini com 2 N's e I, porque não tinha lá. Mas se você procurar Pastor Vini, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Kawaii e no TikTok, você vai me achar lá. Os vídeos que eu faço são vídeos contando histórias. Sim. E agora eu tenho feito vídeos analisando alguns vídeos e comentando. Isso, uma reação. Exatamente, eu tenho feito isso. Tem dado assim muito certo. São milhões de seguidores já, de visualizações, assim, os vídeos são estourados, graças a Deus. Eu disse que era celebridade, irmão. Eu não tá qualquer um aqui no podcast. É muito interessante você estar falando isso, porque uma vez eu fui numa lanchonete, aí eu cheguei no caixa pra pagar, a moça ficou assim, ó. Sabe quando você percebe que a pessoa tem aquele choque, tipo, que ela não tava acreditando, assim, aí eu fiquei olhando pra ela e falei assim, aconteceu alguma coisa, né? Ela falou assim, você é o rapaz do vídeo? Falei, acho que eu sou. Eu não acredito, peraí, ela foi chamar. Sabe os vídeos? Então, e veio a outra também, tipo, um negócio muito impressionante, assim. E elas, tipo, felizes porque tava ali achando que eu era uma celebridade. Falei, não, moço, mora aqui mesmo. Não, mas é uma celebridade mesmo. A celebridade é Jesus. Só é uma celebridade que mora aqui na nossa cidade. É verdade. E é uma celebridade do bem, porque os vídeos são tops. Procura realmente, vou colocar aqui o endereço aqui das redes sociais dele. São vídeos muito pensados, são realmente uma inspiração, que eu diria uma inspiração divina. Eu assisti vários vídeos, aprendi muito e já estou preparando para copiar alguns. Pode ficar à vontade, porque os vídeos que eu faço são muitos de ilustração para sermão.
Eu sei que alguns pastores já me falaram que eles usam os vídeos pra, tipo assim, vai pregar sobre um tema, eu falo sobre aquilo e o vídeo, ele escuta a história, aprende ali e ele acaba usando no final do sermão pra finalizar sobre aquilo que ele tá pregando. Então muita gente usa pra isso. Então é legal porque de alguma forma também ajuda as pessoas a trazer sentido porque elas estão ministrando e ensinando, cara. Eu tento desde 2014. Meu canal do YouTube desde 2014 eu faço vídeo. E eu já pensei em desistir várias vezes. Aí teve uma vez que eu falei, não, eu desisto, eu não quero mais. Eu não vou fazer mais isso. E naquele dia, o meu vídeo estourou no TikTok, deu 3 milhões de visualização. Aí depois dali eu não parei mais. Aí o chicote estralou. Que benção, que benção. É isso aí, estamos acabando o nosso pod em casa. Pastorzão, nós temos aqui um costume sempre no final do pod em casa, que o nosso... Isso aqui essa canequinha aqui era pra ter Coca-Cola, tem água aqui. Tá ótimo. Tá ótimo, né? E o pode em casa, a gente pergunta, por exemplo, o que pode em casa? Eu acho que pode felicidade, pode amor, pode alegria. Pode. Aí eu pergunto pro senhor, o que pode em casa? Cara, de verdade, não pode faltar Deus. Vida com Deus na sua casa. Sua primeira coisa no dia, até antes de você abrir seu olho, porque você acorda e depois abre o olho, né? Isso. É agradecer que você tá vivo, irmão. Agradece. Ah, mas não importa. Agradece. Tira um tempo com o Senhor antes de você fazer qualquer coisa. Pra você já começar seu dia cheio. Então, dentro de casa não pode faltar vida com Deus. Manda uma mensagem aí pra quem tá ouvindo aí. Uma mensagem de ânimo pra essas pessoas que talvez estão sofrendo agora. A Bíblia diz assim que nada pode ser recebido se não for dado do céu. E que Jesus entrega para nós uma paz que excede todo entendimento. O que eu quero profetizar sobre a sua vida, você que está nos assistindo, é que independente da situação que você esteja agora, nesse momento, que pode parecer que não tem jeito, que você está no fim da linha, nós temos um Deus que faz as coisas no momento que você menos espera, de repente. E Ele é o Deus que traz a paz que excede o entendimento. Sabe o que é isso? É quando você está passando por essa situação que você está aí nesse momento, e você nem sabe por que você está de pé e por que você consegue ainda erguer a cabeça e continuar. É porque a paz que vem dele excede aquilo que você compreende. Então, o seu papel é fazer o que é possível, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos? Vamos abençoar as vidas. Então, eu gostaria que o senhor orasse rapidamente aí por pessoas que vão ouvir esse podcast amanhã ou depois de amanhã, não sei quando, mas que essa voz aqui, essa oração venha alcançar lares e que vidas sejam abençoadas através dessa palavra. Oremos. Amém. Eu profetizo, eu quero nesse momento orar, ligando o meu pensamento na terra e no céu, que tudo que foi falado aqui, se de alguma forma constrangeu e confrontou o seu coração, é ali que o Senhor quer trabalhar. Porque a palavra nos ensina que se verdadeiramente Cristo vos libertou, sereis livre. E liberdade não é libertinagem, mas é gozar da vida com o Senhor, de relacionamento direto com Deus. E eu quero pedir em nome de Jesus, Pai, que as pessoas que estão assistindo este podcast, elas possam ser abençoadas, transformadas, impactadas pelo poder da Tua palavra, porque o Evangelho não são apenas palavras, mas sim poder de Deus, e que esse poder possa trazer a metanoia da transformação da mente, para que essas pessoas façam como Paulo ensinou, não se conformem nem se amoldem ao padrão desse mundo, mas antes transformar a vossa mente para que possais experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, que benção, cara. Obrigadão por ter vindo, obrigadão por Eu que agradeço. brilhantar aqui o nosso podcast. Que Deus continue te abençoando a cada dia, esse projeto tremendo da Igreja Discípulo Church. Fica onde? Aqui em Lins, para que você que estiver aqui da região quiser conhecer, na Avenida São Paulo, 798, antiga Sermaco, não tem como errar. Quais são os dias de culto? Só temos de domingo à noite às 19 horas. Aí durante a semana nós temos, nas terças, os GAs, que é os grupos de amor nas casas. Tem várias casas, se você tem interesse. Lá na nossa página tem um número de telefone, você pode chamar lá. A página é Discípulos Church. Isso, tem no Facebook, né? Você pode chamar a gente lá no Facebook, tem no Instagram, você pode estar chamando a gente lá.
E lá vai ter um número de telefone, as pessoas você vai ser muito bem recepcionado, atender. Se você quiser receber os vídeos, receber as coisas da igreja, você pode pedir lá, eles te colocam na lista para você estar recebendo. E aí nós temos nas terças e a gente vai destinar você para uma casa mais próxima da sua, que nós temos várias aqui na cidade de Lins. Então nós temos os cursos que acontecem às segundas e às quintas, que são contínuos, né? E temos o discipulado para quem chega na igreja também. E temos o culto nos domingos. E provavelmente agora, no próximo semestre, já vai voltar a nossa intercessão da sexta-feira, que é uma reunião de oração que a gente faz para quem gosta de orar. Top. Obrigadão. Valeu. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um abraço. Tudo de bom. Na paz. Eu não consigo mais viver sem teu amor. Na alegria ou na dor, ao teu lado eu vou estar. Não importa o que vier, pra sempre eu vou te amar. Meu amor, oh, eu te amo. Faça uma declaração pra quem tá pertinho de você assim, ó. Diga assim, ó. Você chegou